Olá, boa noite a todos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Só dar um minutinho para o pessoal entrar aqui. Vamos ver se o pessoal consegue enxergar lá. Senão a gente fica falando aqui e não está falando para ninguém, né, Heraldo? Ah, sim. Tem que aguardar as pessoas chegarem. Não, estamos ao vivo. Confirmei lá na página. Tem gente nos assistindo já. Nos escutam bem. Só dá um feedback aí para a gente ter certeza que vocês nos escutam. E nós vamos dar início. Hoje aqui quem me acompanha é o professor Heraldo, que já esteve ao meu lado nessas quintas jurídicas. Agradeço muito por ter aceito o meu convite, professor. O professor Heraldo, além de professor e atuar em diversas disciplinas, ele também atua junto ao atendimento do NPJ, nosso orientador de estágio. Então, da última vez nós tentamos, né? Eu, na verdade, não consegui muito, minha internet estava bem ruim, problemas típicos de pandemia, e falamos um pouquinho sobre atendimento no NPJ, que vem acontecendo normalmente, né, professor? Tá toda semana, tem os atendimentos, então acho que está normalizado. Sim. Dentro do possível, né? Sim. Boa noite, professora Cecília. Agradeço o convite pela participação aí de mais uma quinta-feira jurídica, né? E hoje, para falar aí de um tema diferente, né? Para falar de uma coisa diferente aí que, além, claro, né? Do mundo jurídico, né? A cultura pop é algo que traz, assim, bastante prazer para a gente, que a gente gosta bastante, né? Os atendimentos do NPJ estão acontecendo nesse momento de pandemia de forma virtual, né? Então, a gente faz o agendamento, a análise de documentos e a gente faz o atendimento dessas pessoas via Microsoft Teams e os alunos, os estagiários, eles acompanham esse atendimento, fazem perguntas, interagem e eles acabam fazendo essas peças. Então, o atendimento voltou, a gente ainda está com um fluxo menor, porque não são todas as pessoas que ainda conseguem ter esse acesso, mas cada semana a gente tem uma busca maior. Então, acredito aí que talvez até o final do ano a gente consiga aí um número bastante expressivo de atendimentos. E retomar a presencialidade em breve, quando for seguro para todos, né? Assim que possível. Então, o nosso tema escolhido para hoje é direito e cultura pop. E esse tema se deve ao nosso gosto por livros, por séries, por filmes. E normalmente a gente vai lá na cozinha do escritório, dar uma conversada e sempre trocamos. Normalmente o professor Heraldo é que me traz algumas indicações boas de séries, etc. E a gente queria dividir um pouquinho com vocês, porque eu não sei a realidade do professor Heraldo, também vou ficar sabendo agora, mas eu escolhi a carreira de Direito aos 10 anos, influenciada por um livro. Então, no livro existia a figura de uma advogada, e essa advogada acabou resolvendo a vida aí das pessoas que a procuraram, e eu falei, nossa, que fantástico existir alguém que consiga ajudar o próximo sem precisar mexer com sangue, né? Porque até então eu tinha essa visão de ajuda tal do médico. Eu falei, eu acho que é por aí que eu vou. Eu quero ser advogada. Cheguei, contei para o meu pai que eu queria ser advogada e o plano é seguido até a presente data, com muita satisfação profissional. Como foi, professor Heraldo? Livros, séries te influenciaram em algum momento da escolha? Olha, eu acho que influenciaram tanto no momento da escolha quanto durante o próprio curso, né?
Eu acho que durante a graduação a gente acaba até se afundando mais na literatura, nos filmes e nas séries desse mundo jurídico, né? E isso acaba deixando muito claro o que atrai, o que a gente gostaria de fazer, o que a gente gostaria de atuar, né? Então, assim, eu acho que não só, né, nessa decisão de seguir uma carreira jurídica, mas eu acho que dentro da própria carreira jurídica, em que área atuar, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E, assim, eu acho que uma coisa que inicialmente é importante falar, né? Que quando a gente analisa, ou quando a gente assiste, ou quando a gente lê uma obra, né, a gente precisa parametrizar, porque tem algumas questões ali que podem não ser muito verídicas e tem outras questões que podem não estar, não terem uma aderência com o direito brasileiro. Então, isso é muito comum. Às vezes, mesmo em novelas, em coisas brasileiras em que você tem, por exemplo, júri, em que você tem uma audiência, a gente vê muitas coisas ocorrendo da forma que não ocorrem aqui, muito baseada nos filmes americanos, nas séries, né? Então, muitos alunos param a gente no corredor, no final da aula, para perguntar essas coisas, né? Inclusive, eu vou falar hoje um pouco também sobre uma série que eu gosto muito, que O Povo contra O.J. Simpson, Crime Story, American Crime Story, que é uma série curtinha que tem na Netflix, e ela conta a história do júri do O.J. Simpson, que foi na década de 80. E esse júri, ele durou 372 dias, o que seria completamente impensável, impossível de acontecer aqui no Brasil, né? Então, e quando a gente conta isso, os alunos acabam ficando bastante, mas como assim? Durou praticamente um ano o júri, né? Como assim, né? Então é bem interessante, eu acho que é importante falar isso, né? Falar que a gente precisa sempre parametrizar. Ah, mas será que aqui funciona desse jeito? Será que é diferente? E essa série é interessante porque ela é baseada em fatos reais, né? Eles tentam fazer até como se fosse um documentário em alguns pontos, né? E eu não conhecia a história, eu sei que é um julgamento muito famoso dos Estados Unidos, né? Foi um caso muito midiático, e eu assisti durante a pandemia. E eu fiquei assim chocada, porque a gente não vai dar muito spoiler, a gente vai mais fazer resuminhos mesmo e as nossas impressões sobre as séries, filmes, etc., porque não gostamos muito de spoilers, principalmente de final ou pontos cruciais, né? Mas no primeiro episódio eu tinha uma impressão sobre aqueles fatos e depois eu me senti assim, fiquei muito inconformada, né? Tanto que eu tive que parar no meio do caminho para que depois a gente pudesse continuar, porque eu fiquei com muita raiva dele. Sim. Eu falei, não dá, agora eu não sei o que o júri vai fazer, mas já tô com muita raiva. Então eu não consigo mais assistir. E aí me lembra uma outra série que eu também assisti na pandemia, ela é italiana, salvo engano, aquela E o Processo. Eu comentei, né? Essa você não assistiu, né, Heraldo? Não. Essa eu não cheguei a assistir. Não é uma série muito extensa, é bem bacana, não só... Eu assisti em italiano mesmo, mas assim, eu gostei muito da fotografia, é bem bonita a fotografia da série. Ela é um pouquinho mais extensa do que eu gostaria, mas não é muito extensa. E a gente também é um júri, né? Mas é um júri que a gente questiona uma série de coisas, desde a ética, imparcialidade das pessoas envolvidas na investigação, até a questão da vítima, que na verdade tem uma ligação com a promotora de justiça, a personagem principal é a promotora de justiça, e você fica durante toda a série querendo saber qual é a verdade, porque a gente percebe que aquilo que é colocado no júri, o que está sendo julgado, provavelmente não tem alguma ligação com a verdade, e ele não conta antes.
ele vai contando durante o julgamento até o que aconteceu na investigação. Então é bem interessante, eu gostei bastante da série. Muito legal, eu vou assistir. E aí do júri tem o livro, né? Sim. No mesmo tema, tem o livro que virou filme. Sim. Esse livro do júri virou filme. Eu estava aqui vendo e eu acho que ele é o único que eu não tenho desse autor, que é do livro. É do John Grisham. John Grisham. Eu até peguei para Heraldo aqui, ó. Eu tenho todos esses, são todos jurídicos, tá, gente? São todos jurídicos. Na verdade, ele é um advogado, isso, ele é um escritor que também é advogado. Então, todos eu acho que ele é advogado. Ele tem um pano de fundo jurídico, né? Exatamente. Esse aqui acho que também chegou a ser gravado, que é o advogado. Eu não lembro o ator. Nossa, eu sou ruim de nome, Heraldo. Esse último jurado, salvo engano, também é filme. Eu não lembro. Mas eu acho que tem uns 4 ou 5 deles que são filme. E eu acho as obras dele bem interessantes, porque como ele é do meio jurídico, ele tenta trazer um pouquinho da realidade do processo, e não é só processo penal que ele fala um pouquinho de processo civil também, mas ele tenta trazer essa realidade para o livro, né? Ele traz a realidade, só que é do sistema dos Estados Unidos. Então é aquilo, a gente tem que pensar que o nosso sistema, a nossa legislação é diferente. Sim, eu acho que é importante salientar isso, porque é claro que os princípios, né, a base, ela bebe da mesma fonte, mas principalmente o direito brasileiro e o direito americano, eles têm colocações, posições e mecanismos completamente diferentes, né? Lá eu tenho um direito basicamente comparado, né? Então eu vou utilizar casos e outros casos parecidos, né? Eu não tenho muitas leis positivadas como nós temos aqui, né? Então isso acaba sendo bastante diferente. E isso é uma coisa interessante para o estudante de direito ver essas diferenças mesmo, né? Falando ainda de livro, né? É claro que eu vou falar aqui muito mais fontes aí, né, das áreas que eu mais gosto, né, da parte penal, da parte processual penal, da parte de... Qual que é seu preferido, Heraldo? Livro, olha, difícil dizer, mas eu gosto bastante. Na verdade, assim, tem vários livros que a gente colocou aqui que acabaram marcando muito. Por exemplo, os 2 livros do George Orwell, né, tipo A Revolução dos Bichos e 1984, são 2 livros que não são exatamente jurídicos, né, mas eles acabam tratando muito de direitos humanos e tal. Isso é interessante. Crime e Castigo é um livro clássico também do Dostoiévski, que é um livro muito difícil de ler, é um livro muito complexo. Ah, que bom que você também achou isso. É um livro muito difícil. Eu me lembro quando eu li que eu, às vezes, passava 20 minutos lendo, parava, voltava e não tinha entendido nada. É um livro muito, muito denso, mas a experiência é maravilhosa. Assim, é um livro que me marcou muito, né? A Metamorfose do Kafka também, eu acho que é um livro interessante. Mas adoro Kafka. Já dei trabalho para os meus alunos de Teoria Geral do Processo para ler o livro O Processo, que é um outro livro de Kafka também, e pedi para eles fazerem uma reflexão frente aos princípios processuais que a gente estava aprendendo naquele semestre e fazer uma resenha. Acho que são os alunos que estão indo para o 8º semestre agora. Eu não lembro agora exatamente a turma que eu fiz isso, mas eu tenho a impressão que eles não me amaram muito, não. Eles odiaram ler. E dias desses, eu estava discutindo no grupo de processualistas a gente estava discutindo com relação a esse livro do Kafka, inclusive tem uma live incrível falando de distopias e discutindo esse livro também, é da Lorena. Depois eu deixo nos comentários aí o link para a live. E ela estava falando que ela adora, e lá um monte de gente também falando que odiava. E eu achei assim,
eu li durante a faculdade, então eu já tinha uma visão do direito. Para mim foi uma coisa assim que abriu muitos meus olhos. E Crime e Castigo, eu separaria, tipo, quando a gente pensa no Senhor dos Anéis, nessa linha de ficção fantasiosa, parece que tudo que veio depois do Senhor dos Anéis foi inspirado nele em algum ponto, né? Eu não estou dizendo que é igual, mas alguns conceitos dessa ficção parece que todo mundo, como uma forma de homenagear mesmo, acabou criando outros mundos tal. Então foi um divisor de águas. Eu não li na adolescência, eu li já adulta. Eu acho até que eu li numa época errada, mas depois que eu li também parece que abriu meus olhos. E Crime e Castigo fez isso comigo, porque os livros que eu mais gostava de ler quando eu tinha 11 para 12 anos eram de policiais, de detetive. Agatha Christie, Sherlock Holmes, né? E Agatha Christie foi a primeira, né? Eu devorei todos os livros que tinha na biblioteca, parti para o Sherlock Holmes, que eu não gostava tanto na época. E aí o Crime e Castigo vem nessa linha, mas com uma visão muito diferente, uma leitura bem difícil, também demorei bastante para ler, mas eu achei ele fantástico. E aí eu passei a ver todas essas histórias de investigação, de crimes, etc., com outros olhos. Eu acho que nos últimos anos, alguns livros que me marcaram muito foram os da Margaret Atwood. Na verdade, eu fui ler O Conto de Aia depois de começar a assistir The Handmaid's Tale, que é uma série que a gente vai conversar aqui bastante sobre ela, porque é uma série fantástica, que faz muito sentido atual e cada dia mais atual, né? E eu fui ler, o primeiro livro chama O Conto da Aia, né? The Handmaid's Tale mesmo, que é basicamente a primeira temporada da série, é baseada nele. E depois saiu, acho que ano passado, isso, 2019, saiu Os Testamentos, também da Margaret Atwood, que seria uma continuação, tá? Que a partir do momento que você já gosta da obra, a leitura acaba ficando muito mais interessante, né? Mas eu acho que de todos, o que mais me marcou foi o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Tem um filme também muito bom, mas eu acho que esse, sem sombra de dúvidas, foi o que mais me chamou atenção. Tem um cunho filosófico muito importante, tem algumas alegorias muito, muito famosas também, né? Como, por exemplo, o mito da caverna do Platão, né? De certa forma, o ensaio da cegueira ele é escrito em torno desse mito, né? Então, é bastante interessante e acaba sendo, assim, uma transcendência de entendimento dessa questão mesmo de direitos humanos, do meu direito, do seu direito, né? E é sensacional, eu recomendo fortemente. E a gente já fez um cine debate na faculdade, né? A gente fez até no anfiteatro. O pessoal que está no 8º semestre era primeiro semestre na época, então faz um tempinho já. Que eu me recordo que foi logo no início das aulas e começou um debate mesmo com relação ao filme. E uma aluna levantou e acho que foi o Nestor ainda falou: olha, essa aluna começou semana passada, do primeiro semestre. E eu fiquei chocada com as colocações dela sobre o tema, e por isso que eu marquei, assim, mais ou menos o tempo que a gente discutiu isso. Eu gosto do filme, eu acho que foi bem feitinho e tal, mas eu gosto muito mais do livro. Eu li esse livro em 2006, eu acho. Mas é um marco também, acho que o meu tá até ali. Eu tenho ele impresso. E esse dos testamentos da Margaret é o meu livro de cabeceira, não tá aqui porque tá lá no meu quarto. E eu tô terminando ele, eu tô página 300 e pouquinho. Eu tô achando muito legal porque, assim, ele é um misto de 3 personagens que, inclusive, relatam
como se elas estivessem escrevendo, acho que daí o nome Testamentos, eu acho que eu só vou descobrir no final. E uma delas é a tia Lídia, né? Para quem assistiu o Conto de Aia, vai saber quem é. E ela conta como que ela se tornou tia, né? Quando houve a mudança do regime. E ela faz algumas reflexões sobre alguns fatos que aconteceram provavelmente depois do que a série nos mostra, do que as temporadas das séries nos mostram. Uma dessas pessoas, né, que faz o relato desses testamentos é a bebê Nicole, que também eu não vou dar spoiler, mas é uma personagem emblemática que nem aparece na primeira nem na segunda temporada, praticamente. Então, quem não assistiu a terceira provavelmente nem vai saber quem é. E já ela adolescente, já acho que 17, acho que mais 19 anos. E a história aí de outra pessoa da mesma geração dela. Então, eu achei muito interessante as reflexões e tanto a questão do ensaio sobre a cegueira, quanto a questão do Conto de Aia, que são distopias, elas são muito interessantes. É dos meus tipos prediletos de história. Eu gosto muito de distopia, porque faz a gente refletir muito, que nem ensaio sobre a cegueira, que a gente vai... é mais um cunho filosófico, mas a gente pensa nessa situação de pandemia que estamos vivendo... É muito próximo com relação a alguns conceitos que a gente via lá, não é? Eu até, nos primeiros dias da pandemia, a gente ouviu umas frases que pareciam retiradas daquele livro. Sim. Então, eu gosto muito de distopia por conta disso. E quando a gente vê, por exemplo, reflexões como as que eu li essa semana, dizendo que uma criança que foi estuprada aos 4 anos teve prazer com isso, né? Que não foram ditas por pessoas ignorantes, foram ditas por pessoas que têm uma visibilidade nacional, inclusive, era professora, enfim. Então, quando a gente lê o Conto de Aia e fala, nossa, que absurdo, mas olha para a nossa realidade e vê que isso está acontecendo. Então, eu acho que essa reflexão que me choca bastante, faz gostar bastante dessas obras também. Também são das minhas prediletas. Eu não sei se eu consigo escolher uma. A gente está com uma lista, gente, gigante, nós não vamos conseguir acabar. Eu me coloco à disposição aí de colocar num drive e deixar nos comentários para vocês verem o que a gente não conseguiu falar aqui. Que mais de livros? Eu acho que basicamente os mais importantes a gente acabou falando, né? Tem alguns outros que são interessantes, por exemplo, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Ai, adoro. Que é um livro que eu lembro de ter lido na época de vestibular, que era uma obra obrigatória para a prova, mas eu acabei gostando muito do livro, né? Tem um livro também que, salvo engano, se tornou filme também, que chamou Sol é para Todos, é do Harper Lee, é bastante interessante, é focado aí em direito penal e processo penal, tá? Basicamente, um advogado de defesa de um caso de estupro, né? Então é bem interessante esse livro. Tem um outro também que eu até coloquei na lista, que é do Scott Turow, que chama Primeiro Ano, Como se faz um advogado. E esse Scott Turow, ele estudou, e então ele meio que montou um livro como se ele estivesse fazendo o primeiro ano de graduação em Direito em Harvard. E daí ele vai meio que contando, assim, quase que um Harry Potter, mas não para criança, assim, né, contando dessas mazelas e dessas questões, né, mas por que será que eu sirvo para isso? Será que não, né? A carga pesada que eles têm nessa questão filosófica, nessas questões básicas, é um livro muito interessante que me despertou bastante, assim, né?
Tem um outro livro pus também. Até uma marquinha para eu ler esse que eu não li ainda. Interessante, interessante. Tem um outro livro também. Eu não falei, mas foi você que me indicou. Sim. E eu assisti a série e eu não tinha lido o livro. Daí eu dei o livro para minha irmã, que tinha assistido a série, mas já foi meio com segundas intenções para que ela me emprestasse, ela me emprestou, e ela que me deu os testamentos, com a mesma segunda intenção. Então eu vou ler, vou emprestar para ela. Eu me lembro do dia que a gente estava tomando café no escritório e que eu falei, Cecília, você tem que parar a sua vida e assistir Handmaid's Tale. E eu recomendo a todos, porque é uma série que, assim, você precisa ver, né? E outro livro nessa linha. Só, esteja preparado psicologicamente, porque eu não gosto de spoiler e não gosto que me fale nem sobre o que é. E eu fui assistir totalmente às cegas. Eu não consegui dormir à noite, eu fiquei assim muito chocada. Porque aí, depois que eu assisti alguns episódios, acho que lá para o segundo ou para o terceiro, que eu percebi que era uma distopia. Mas aquilo era tão próxima aos fatos que a gente estava passando naquela semana. Foi uma semana bem complicada aí para direito das mulheres, etc. Como está sendo essa, como foi a semana passada, enfim, toda semana é complicada. E eu fiquei muito chocada, porque eu não conseguia dormir. Eu fiquei pensando, nossa, nós estamos virando aquele lugar, a distopia está tão longe. Comecei a ficar assim, muito... Fiquei chocada. Então, prepare-se psicologicamente. Sim. Bom, só para finalizar os livros, tem um também, é de 2009, que eu gosto muito, que é do Michael Sandel, que chama Justiça, o que é a coisa certa a fazer. E ele também aí, na verdade, ele também tem esse cunho aí de Harvard e tal, e ele tenta traçar esse paralelo, né? O que é justiça e o que é direito. Porque eu até brinco sempre com os alunos ali do primeiro semestre, do segundo semestre, né? Se você está aqui para fazer justiça, talvez você esteja no curso errado, né? Você está aqui para fazer direito, e isso não necessariamente quer dizer que você vai conseguir fazer justiça. E lidar com isso é algo bastante complexo para todo operador do direito, porque, no fundo, você quer ser justo, você quer fazer a justiça, e nem sempre é possível fazer isso. Então, é um livro que trata muito disso e que é bastante interessante. Eu esqueci até de falar, o Fernando mandou alô, Júlia, o Lucas, o Caio... Eu estou vendo aqui no chat. O Conto de Aia é desconfortável de assistir. Não, no começo, eu senti esse desconforto, mas foi no começo. Depois que eu entendi que era uma distopia, ficou assim mais fácil de engolir. Mas essa proximidade com a realidade, até tem uma entrevista relativamente recente com a autora, porque o Conto de Aia é antigo, o Testamentos é novo, é de 2019. Sim, mas... o Conto de Aia é de 84. Exato, então a gente pensa numa obra antiga e ela fala que ela realmente fez essa proximidade com a realidade de forma proposital. E eu acho que essa é a grande magia da distopia, que faz a gente refletir bastante, né? Sim. Heraldo, ainda nos livros, mas eu acho que você colocou lá no filme, o Carandiru, você colocou no filme, né? Eu acho que é um livro bem interessante, e o filme também é que eu não assisti o filme, então vou opinar do livro só. E é uma trilogia, né? Porque depois o autor escreveu mais 2 livros que são extremamente interessantes, principalmente para quem pensa aí em vir para o direito, quem gosta dessa área de parte de penitenciária, de criminologia. Traz reflexões muito grandes. Eu gostei bastante de ler as três obras. E nessa linha tem um que é bem pequenininho, que se chama Cartas para uma Menina Presa, da Débora Diniz. É um livro que eu ganhei de uma amiga quando eu estive no congresso em Brasília, acho que faz uns 2 anos, ou foi o ano passado, eu acho. E ela me deu quando estava me levando para o aeroporto. É um livro curtinho e muito gostoso de ler. Tanto que quando eu pousei em São Paulo, eu já tinha terminado.
Eu li um pouquinho na espera, que eu tinha que esperar o avião, tal. Li no voo, cheguei em São Paulo, já tinha terminado. Eu fiquei, acho que uma semana falando desse livro, porque realmente me fez refletir várias coisas. Então, é bem interessante, porque tem esse pé na realidade, né? Assim como Carandiru e os outros 2 livros, é bem interessante também. E tem um que eu ganhei de uma aluna, que eu não vou lembrar a autora agora, que se chama Presas que Menstruam, que faz a reflexão com relação às penitenciárias femininas, né? Que coloca que algumas questões de gênero não foram pensadas, né, na construção das penitenciárias. E tem aquele documentário que a gente fez também, um Cine Debate, que é aquele Leite e Ferro. Sim. Né? Então, para quem gosta de pensar nessa área de penitenciárias, tal, acho que são esses que fazem a gente refletir sobre o tema. Eu pesquisei aqui, a autora é Nana Queiroz. É isso mesmo. É bem interessante, porque ela também é baseada em fatos reais e ela traz a história de algumas mulheres. E a forma como ela construiu o livro é interessante porque ele não é linear, tá? Então, ela joga um pedaço da história de uma, joga a história do pedaço de outro. Essas histórias se entrelaçam. Eu gostei bastante, porque é um livro diferente do normal. Achei bem interessante. Bom, acho que pegando esse gancho aí do Carandiru, a gente podia passar para os filmes, né? Eu acho que dos livros basicamente eram esses. Sempre, eu até estava conversando aqui com a Cecília antes, que a gente sempre acaba esquecendo, né? Sempre que você faz uma lista ou alguma coisa, você acaba esquecendo, né? Hoje, à tarde mesmo, eu já lembrei de algumas coisas que provavelmente eu já esqueci, né? Enquanto a gente está conversando aqui, eu lembrei desses também, que eu não tinha pensado em colocar na lista. Eu vou começar com um filme que eu fui ver durante a graduação de Direito, mas é um filme sensacional. É um filme bem antigo, de 57. Tem uma refilmagem de 97, mas eu recomendo que você assista esse de 57. Chama 12 Homens e uma Sentença. É um filme branco e preto. É fácil de achar, o de 97 também. E é um filme maravilhoso que fala um pouco dessa questão do júri, né? Então, eu não vou dar aqui spoilers do enredo e tal, mas é um dos filmes mais densos sobre essa questão mesmo, tá? E a gente vai definir a vida dessa pessoa, e aí, o que a gente faz, né? Então, interessante, muito... Esse filme traz também uma situação que é particular dos Estados Unidos, que é ter essa unanimidade, né, para condenação. E até que ponto essa condenação é efetivamente porque eles acham que a pessoa é culpada ou porque os demais, na conversa, convenceram os outros por X interesses, né? Então, eu acho que é uma reflexão bem complicada. Eu assisti esse filme, eu acho que foi durante a graduação também. E depois eu fui fazer estágio e eu percebi que o sistema do júri no Brasil é diferente, que os jurados ficam incomunicáveis, né? A votação é feita através de quesitos, então eles não chegam lá e falam só é culpado ou inocente, eles efetivamente vão decidir diversos quesitos que o juiz vai adequar para a pena no caso concreto. Perfeito. E aí o primeiro júri que eu assisti, eu acho que eu estava no 3º ano da faculdade. E eu falei, nossa, que bom que o sistema brasileiro é assim, que bom que é diferente, exatamente pelo tanto que me tocou esse filme do 12 Homens e uma Sentença. Exatamente. Por exemplo, muitas pessoas falam, nossa, como a justiça americana é melhor, e eu discordo na maioria dos pontos, e principalmente dessa questão do júri. Eu acho que chega a ser patético mesmo, como como é o procedimento dele. E falando aí de uma série que eu já citei no começo, né, que O.J. Simpson, né, do American Crime Story, é
é muito visível essa questão da influência que um jurado acaba tendo no outro. Tem um que é mais popular, tem um que é negro, né? Então isso acaba tendo uma influência. E esse filme mesmo, muito antigo, ele trata isso, porque eu não vou dar aqui spoilers, mas 11 jurados eram a favor da condenação e apenas um era contra. E o filme ele começa nesse ponto, né? E ele se desenvolve exatamente nessa discussão. Será que um vai conseguir mudar a ideia dos 12? Porque tem que ser uma decisão unânime, né? Diferente do Brasil, que, como a Cecília falou, você vota individualmente em quesitos, e esses quesitos são abertos e contados, e aí a maioria vai prevalecer. E aí, só de você falar dessa questão dos jurados, tal, eu lembrei, é uma minissérie que tem no Netflix, Inacreditável, alguma coisa assim, o nome. E ele fala também do crime, de um julgamento, de uma investigação, e é uma coisa assim do julgamento da vítima de um crime sexual. Eu achei bem interessante a reflexão. Vale muito a pena assistir, acho que são 4 episódios. Então é uma série, é uma minissérie, né? Bem curtinha, acho que cada episódio tem uns 40 minutos. E também traz uma reflexão muito grande, não só com relação ao sistema de júri, de julgamento americano, mas também com relação à investigação criminal e à predisposição que muitas pessoas têm de julgar a vítima em crimes sexuais, né? De tentar justificar aquele ato horrendo. Eu acho que muitas vezes as pessoas elas querem efetivamente acreditar que aquilo não aconteceu, né? Porque a gente vê, principalmente em situações em que a gente tem diversos crimes sexuais praticados pela mesma pessoa, a gente quer tentar justificar de alguma forma aquela conduta, para dizer que o cara muitas vezes tem aí uma disfunção psicológica, psiquiátrica, etc. Então, eu achei bem interessante a reflexão, também fica como dica. E assim, puxando um gancho sobre isso, eu lembrei de um que eu pus na lista e de um que eu esqueci, né? Eu coloquei na lista uma série, tem na Netflix, acho que são 2 temporadas, mas a principal é a primeira, né? Chama Making a Murderer, que é a história de um cara que foi preso por um crime que ele não cometeu. Aí ele estava cumprindo pena desse crime, conseguiram provar a inocência dele, ele entrou com uma ação contra o Estado, ganhou uma nota preta, e quando ele ia utilizar desse dinheiro, eles inventaram que ele tinha matado uma outra pessoa, e ele está preso até hoje por esse crime que ele não fez, né? Então, assim, em termos dessa questão de procedimento, de júri, de provas, essa série é interessante, o Making a Murderer, porque assim mostra o quanto é absurdo, né? Por exemplo, nesse caso, eu me lembro de um momento que me marcou, né? Que ele morava meio que num ferro velho, assim, e eles foram lá, tiraram todo mundo que morava lá, e a polícia ficou 12 dias trancada lá dentro, e no 12º dia ela achou uma prova, ou seja, essa prova foi claramente plantada lá. Então, assim, é bastante interessante. E uma coisa que eu vi há não muito tempo, por indicação da professora Marina, acho que tem na Netflix também, chama Os Olhos que Condenam, que conta a história... Maravilhosa, eu também esqueci dela, são 4 episódios, né? Muitíssimo, inclusive eu recomendo que, depois que você vira a série, que você assista a entrevista que os 5 deram na Oprah, nos Estados Unidos, que é um programa de TV, ou na Ellen DeGeneres, não lembro, mas era um programa de TV desses mais clássicos, assim. E basicamente, assim, uma mulher foi estuprada no Central Park e eles pegaram 5 jovens negros e incriminaram. Basicamente isso. Então, assim, a série é bastante interessante, eu recomendo bastante. É muito forte também, muito tocante, muito revoltante. Eu fiquei muito aflita, porque não é só que eles são jovens, né? O que é um dos principais, que fala de todos, na verdade, mas tem um que eu senti que ele era o principal.
ele é criança e ele chora, né? E dá um desespero tão grande, porque a gente percebe pelo contexto que eles não tiveram nada a ver com aquilo, só que tudo levou com que eles fossem condenados. É um caso real, né? Até tem alguns momentos que tem bem cara de documentário, que eles misturam as cenas da ficção com as cenas da época mesmo. Foi um julgamento muito famoso também nos Estados Unidos. Eu acho que vale muito assistir. Essa daí, quem tinha me recomendado foi o Maurício, que é delegado lá em Pirassununga. Ele assistiu e aí acho que a gente estava numa banca de monografia no passado, e aí ele indicou para o aluno que estava questionando alguma coisa do direito penal e tal. E aí marquei lá no papel para assistir em casa e achei fantástica, fantástica. Gostei muito. Muito bom. Eu acabei de lembrar que eu tinha feito a lista e esqueci. Não, eu gostei dessa muito mais do que a do O.J. Simpson. Muito mais. O jeito, o ritmo da série, achei o O.J. Simpson mais paradão, assim. Essa daí me tocou mais. Bom, ainda falando de filme, tem dois filmes clássicos muito famosos. Um é de 2000, que é com a Julia Roberts, chama Erin Brockovich. Acho que eu não lembro do subtítulo em português, mas é bastante legal também, é bem forte. Eu adoro essa série. Desse papel, é muito bom. E também um que é clássico também, que eu gosto bastante, que chama Um Sonho de Liberdade. É com o Tim Robbins e com o Morgan Freeman. É de 94, é mais antigo, mas é muito bom. E tem também essa questão de penitenciária. É muito interessante. Esse Um Sonho de Liberdade é maravilhoso. Adoro esse filme. Nossa, faz muitos anos que eu assisto. Fiquei até com vontade de assistir de novo. E eu vi praticamente na mesma época, porque esse filme que eu vou falar é de um ano antes, é de 93, e era uma época que eu tinha 12, 13 anos e que eu via muito filme. E acho que foi nesse momento que eu me apaixonei muito pelo cinema, pela literatura. E é Filadélfia. É um filme de 93 que tem também tudo a ver com esse pano jurídico, né? É a história aí de um advogado homossexual que acaba tendo AIDS e tal, e ele é demitido, e acaba... Muito bom. É com o Tom Hanks, salvo engano, e ele ganhou, inclusive... Esse filme ficou bem famoso porque ele ficou magérrimo nesse filme. Acho que ele perdeu mais de 20 quilos. Ele já era super magro na época, né? Ele era bem jovem na época. Nós éramos também, né, Heraldo? O Lucas comentou aqui no chat, ele está na minha lista também, é A Vida de David Gale. É um filme fantástico, interessantíssimo. Ele é um professor universitário, e daí tem crimes, e quem fez, quem que não fez. É um filme que eu gosto bastante. Inclusive, quando eu estava montando essa lista, até me deu vontade de revê-lo, porque faz muito tempo. É um filme de 2003, né? Do Alan Parker. Faz muito tempo que eu não revejo esse filme. Faz bastante tempo que eu não assisto mesmo. E gente, só para contextualizar esse do Filadélfia, a gente estava início da década de 90, foi na época que as pessoas começaram a falar de AIDS, né? Não foi a época que foi descoberto, não, mas foi a época que se popularizou. E para quem gosta aí de rock e tal, a gente começa a ver diversos dos nossos ídolos com a doença, né? Alguns morrendo. Então foi uma coisa que era muito chocante. Não existia o coquetel que tem hoje. A gente não sabia muito sobre a doença. Eu era adolescente. Não sei se é porque eu era adolescente, mas eu acho que era uma época meio nebulosa aí da doença também, né? Então, e a série, ela fala de preconceito, ela fala de toda essa luta dele para conseguir lutar contra essa doença. E a música, eu lembro que ficou muito, mas muito famosa, tocava assim todo dia, né? É do...
Meu Deus. Bruce Springs. Bruce Springsteen. Chama Streets of Philadelphia. Ele fez a música para o filme, ganhou o Oscar também, ganhou o Grammy. Muito legal. A professora Marina, desculpa, deu uma dica muito boa aqui no chat, falando para a gente postar no Insta uma listinha com essas indicações. Com certeza, Marina, será postado aí, e a gente também vai disponibilizar um link pro Drive aí com a lista completa, tá? Para quem tiver interesse. Eu vou fazer assim, ó, eu vou disponibilizar a lista no Excel mesmo, como tá, que ela já tá bonitinha, com a lista completa. E aí depois, eu acho que a gente poderia ir postando no Insta, eu faço uma artezinha com o nome e tal, de cada filme, e a gente coloca nos comentários uma breve resenha. Eu acho que é bem bacana também, porque eu sou daquelas que gosta de algumas áreas, e muitas vezes eu fico órfã, tanto de séries, quanto de filmes, quanto de livros, e aí eu sempre peço indicações. Acho que é bem bacana essa dica. Eu vou organizar, eu prometo, depois da Semana Jurídica, a parte do Insta. Da lista amanhã eu já disponibilizo, hoje ainda, se der tempo. Que mais que temos? Temos mais 15 minutos, Geraldo. Bom, vamos falar... Tem uma que eu adoro, que em português é série. Como Defender um Assassino. Acho que é no SBT que passa, né? Mas eu só assisti no Netflix. How to Get Away with Murder. É uma série... também, adorei. Eu fiquei órfão esse ano, que ela terminou agora no meio da pandemia, né? É uma série que também é uma série, assim, para quem gosta de direito, para quem gosta da parte penal, é uma série indispensável, né? Ela é de 2014 até esse ano agora, 2020, acho que ela acabou em maio, né? E é uma série sensacional, inclusive a Viola Davis, que é a atriz que faz a Annalise Keating, ganhou Emmy, que é o Oscar da TV. Não, eu ia falar. A Viola Davis, ela é fantástica, fenomenal, e eu achei a evolução do personagem dela foi excelente também, tocou em questões delicadas. Eu amei essa série. Ela foi a primeira atriz negra a ganhar um Emmy de melhor atriz. E a série é sensacional, assim, tem as primeiras temporadas são indispensáveis, assim. Bom, deixa eu só ver se tem... Eu vou só dar uma citada aqui nos filmes que tem na lista. E tem aquela Suits, né, que é bem famosa também. Suits é uma série que tem esse fundo jurídico, né? Mas que eu acho que, na prática, ela acaba sendo muito legal para a questão de conciliação, tal, porque é o que mais tem na série. Mas, assim, é uma série indispensável também para quem gosta do tema, né? Na verdade, eu só levantei ela devido a alguns fatos aí que aconteceram nessa semana, né? Que tá bombando no Twitter, que a gente ao que parece, né? Não sabemos ainda, mas ao que parece, nós temos um Harvey no Brasil. Então, eu falei, nossa, não é possível, porque eu achava muito absurdo ele ser tratado como advogado, ele fazer o que faz sem ter diploma, e aí, de repente, a gente vê aí, nas fofocas jurídicas dessa semana, a gente não sabe se é verdade ou não, mas uma situação parecida. Só por isso que eu lembrei dela hoje. Bom, deixa eu só dar uma citada aqui nos filmes que eu não falei, e daí a gente finaliza com as séries. Eu basicamente amo, de 91, Silêncio dos Inocentes. É um filme indispensável também para quem gosta de criminologia, indispensável, excepcional. E tem um filme que eu gosto bastante, que inclusive eu vi esse filme depois de uma indicação do professor Nestor. Ele é de 2009, chama O Segredo de Seus Olhos. É um filme argentino, também interessantíssimo, tem essa questão de crimes envolvidos também. Outro filme que eu preciso, inclusive, rever, que eu só vi na época, ele é de 97, que é o Advogado do Diabo, né? Eu lembro que na época ele causou muito furor, eu gostei muito do filme. É com o Pacino e com... Não, acho que é com o Pacino, né? O Pacino. O Pacino. O do Matrix lá,
É o Keanu Reeves. Keanu Reeves. Esse filme é fantástico, adoro. Fantástico. Eu vi que você colocou ali na lista O Mercador de Veneza também. Excelente também. Inclusive, eu vi, durante a graduação, uma professora trouxe para a gente, acho que ela ia dar contratos, alguma coisa, e ela trouxe para a gente ver. É um filme muito legal. Carandiru, a gente falou sobre o livro, mas eu gosto bastante, né? Tem um filme também que é de 61, que tem uma refilmagem mais atual, mas eu prefiro a antiga, que é Julgamento em Nuremberg, que fala bastante dessa questão de direito internacional. Adoro esse filme. É muito legal, de guerra, tribunal de exceção, é muito legal. Eu acho que o Tribunal de Nuremberg, eu dei, acho que, aula de direito constitucional uns 5 ou 6 anos. E eu sempre, mas sempre utilizava esse filme como exemplo da questão do tribunal de exceção mesmo. E é engraçado porque quando a gente só explica a teoria, fica muito difícil de enxergar, né? E quando a gente assiste o filme, a gente fica muito chocado, principalmente porque é baseado em fatos reais. A Tati está perguntando... eu ia falar isso. Tem muito na Netflix, viu, Tati? Hoje, Tati, o que acontece? A gente tem uma divisão muito grande, né? Se o filme não está na Netflix, ele está na Amazon Prime. Então, a maioria dos filmes que a gente está falando aqui que não estão na Netflix, e séries também, eles estão na Amazon Prime, tá? Bom, deixa eu ver. E daí a trilogia... Tati, você também acha no YouTube fácil, viu? Só para finalizar aqui dos filmes, a trilogia do Shyamalan, que é De Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, né, que na verdade é uma trilogia, também é fantástica. O que eu mais gosto é o segundo, que é Fragmentado, mas todos são muito bons, assim, é uma eu ia falar que foi o que eu menos gostei, foi o segundo. Nossa, eu amo Fragmentado. O segundo eu assisti por indicação sua. Corpo Fechado é um dos filmes que eu mais gosto na vida, assim, é um dos meus prediletos. Eu gosto muito dessa coisa de super-herói, gosto muito. Então, foi um filme que me tocou bastante também. É um filme antiguinho, né? Eu acho que eu estava aí da adolescência, acho que eu já era adulta, enfim. Ele é de 2000. Tá, eu já era adulta, já estava terminando a faculdade, oh meu Deus. Primeiro de 2000, para fechar. Foi um filme que me chocou bastante, assim, achei muito bacana a abordagem dele. Aí você falou desse Fragmentado, que acho até que a gente utilizou numa semana antes das aulas, né? Que com o pessoal do segundo semestre, um cine debate. E aí que eu fui assistir. E aí lançou o terceiro ano. Foi ano passado? Ano passado, Vidro. Nossa, eu fiquei assim muito feliz com o término. É uma série que durou 20 anos para terminar, né? Quase. Mas a trilogia o fechamento foi fantástico. O Fernando, ele já me recomendou esse filme, que é Dúvida, e realmente é fantástico. Inclusive, ele me indicou ano passado. Eu já vi também. Pra gente fazer um cine debate esse ano. Eu estava falando com a Sara, que estava me ajudando a organizar esse cine debates. A gente ia fazer desse filme e chegou a pandemia e acabamos não fazendo, mas realmente é fantástico, Fernando. Realmente, eu tinha esquecido dele, viu? Ainda bem que você falou. E o último filme aí da nossa lista, que inclusive a Cecília que indicou, e eu amo esse filme, é um filme desse... Na verdade, acho que eu vi esse ano, mas ele é do finalzinho do ano passado. 2019. Que é História de um Casamento, da Netflix, tá? Foi indicado ao Oscar, tá? É um filme fantástico para toda essa questão de direito de família, conciliação, um filme muito, muito bom, eu recomendo fortemente. Eu advogo em direito de família, quando eu assisti esse filme, ele teve um gostinho especial, porque muitas vezes a gente vê as pessoas brigando por picuinhas, por coisas pequenas, e deixando o principal de lado, né? Então foi um filme assim que me trouxe muitas reflexões
E tem muita gente que reclama do final e tudo mais, mas eu achei fantástico. E nem sempre, né, a gente consegue ter aquele conto de fadas, mas eu achei muito próximo da realidade. Gostei bastante da forma, da abordagem e tudo mais. Agora, das séries, a gente já falou sobre algumas delas, eu só vou pontuar aqui as que faltam. The Sinner é uma série que a Cecília me indicou, uma série fantástica da Netflix. Recomendo bastante que vocês vejam também, principalmente para essa questão de psicologia jurídica, criminologia, é muito interessante, fantástico. Breaking Bad e Better Call Saul, né? Breaking Bad, ele acaba tendo aí um fundo jurídico, né? Algumas questões éticas, morais. Agora, o spin-off dele, Better Call Saul, que ainda está passando, né? Eu recomendo fortemente, assim. Inclusive, eu li uma crítica alguns meses atrás, quando terminou a temporada de Better Call Saul, dizendo que eles passaram o nível de Breaking Bad, assim, o que era impensável. E a série está, assim, simplesmente fantástica. Ela é baseada num cara que se torna o advogado do Breaking Bad, que é o Saul Goodman. E é engraçado, sabe que eu acho muito engraçado? Que lá no Breaking Bad, quando a gente via aquelas propagandas, né, Better Call Saul, é uma coisa assim tão absurda irreal, para a nossa realidade de publicidade de advocacia. E eu achei que essa série, refletindo sobre a vida dele, assim, fantástico, humanizou demais o personagem, né? E o ator é excelente, eu acho. Excelente, excelente. Uma outra série também, que ela não é tão nova, é de 2009, ela acabou em 2016. É uma série que eu gosto bastante, mas eu não vi completa, é The Good Wife. The Good Wife é uma série que é bastante recomendada. Assisti o primeiro episódio só, olha que vergonha. A história, basicamente, é uma advogada que tinha parado de trabalhar para ter filhos e tal, e o marido dela, que é um político muito grande, acaba se envolvendo num escândalo sexual muito grande, e eles se separam, e ela acaba precisando voltar à profissão. É sensacional também. House of Cards é uma série que eu recomendo bastante, principalmente para essa questão de ciência política, de direito constitucional. É que eu não assisti, tá? O meu não é que eu não assisti. Tá. Mas já me falaram muito bem, não assisti. É muito legal. As últimas temporadas dela é bem controversa, bem difícil, porque tivemos alguns problemas na produção, tudo mais, com o ator, né? Que o ator principal dela acabou se envolvendo num escândalo muito grande e tal. E ele acabou sendo afastado da série, mas as primeiras 4 temporadas, se não me engano, são, assim, fantásticas, né? Tem uma série que é talvez uma das séries que eu mais gosto, e assim, uma das séries que talvez essa definitivamente tenha decretado o meu caminho dentro do direito, é Dexter. Ela era da Netflix, mas ela está na Globoplay agora. Dexter é fantástico, é a história de um serial killer que foi doutrinado e ele trabalha na polícia, né? E hoje ele mata outras pessoas que a justiça não consegue condenar, né? Por mais estranho que seja, a série tem um desenvolvimento psicológico que talvez eu nunca tenha visto na TV, e eu recomendo fortemente. Estava bem difícil de ver, porque ela tinha saído da Netflix, mas ela está agora na Globoplay, tá? Inclusive, tem os livros. Tem os livros, eu li todos, são fantásticos. Esquecido, Heraldo, eu lembro quando saiu aquele box de DVD, que era tipo os negocinhos que ele guarda lá no ar, pra gente não dar spoiler. Ficou os dois lá babando no negócio que os dois queriam. Adoro, adoro, adoro. A professora Miranda falou aqui né, Os Olhos Condenam, Making a Murderer e People vs. O.J. Simpson. A gente falou desses 3, né? Inclusive, eu tinha esquecido de Olhos que Condenam, foi uma indicação sua, mas eu acabei colocando também. Tem uma série que acho que são 2 temporadas só. Infelizmente, a Netflix cancelou essa série sem explicar por quê, como ela fez com muitas séries esse ano. É Mindhunter.
Essa série é bastante interessante, ela conta a história de um departamento dentro do FBI que começou a ir conversar e gravar essas conversas com serial killers que estavam presos, ou seja, de certa forma ela começou a tentar mapear, investigar isso. Cecília, a gente está sem tempo. Agora que você falou, eu lembrei de um filme. Nossa, como que chama aquele filme? Minority Report. Minority Report, fantástico. Fantástico. Eu amo esse filme. O plot desse filme é assim, eles criaram um sistema que prevê o cometimento do crime antes do cometimento do crime. Então você é preso antes de cometer o crime, né? E daí você já vai para a pena, tudo mais, o que é uma loucura, né? Você pensar, vai contra toda a lógica jurídica, né? O Lucas falou que também de Monk, é verdade. Eu adoro Monk. Também. Uma série o Monk é mais divertido, assim, tanto que aqui em casa as crianças assistiram já. Total, né? É bem bacaninha. Eu adoro série de detetive. Eu tava pensando aqui que a gente assistiu mais umas duas que foram muito boas, mas eu não tô lembrando os nomes. Eu acho que, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar acrescentar essas que a gente conversou aqui agora na lista. Amanhã eu vou colocar nos comentários aqui para que vocês vejam e depois eu vou organizar isso no post do Insta, que nem a Marina sugeriu, mas eu vou demorar um pouquinho mais para fazer isso. Eu acho que eu vou ter que encerrar, que eu tenho outra coisa agora às 8. Agradeço demais, professor Heraldo. Eu estava com saudade da gente conversar também. Na cozinha, passando calor, porque normalmente tem ar-condicionado na sala e a gente vai para a cozinha para ficar conversando dessas coisas. Mas exatamente. De trocar ideias, já fiz minha listinha aqui de coisas para eu ler, para eu assistir. Espero que tenha sido proveitoso aí para os outros também, né? Que todo mundo tenha feito aí a sua listinha prévia. Amanhã eu prometo que eu coloco completa ou incompleta, porque a gente esqueceu de um monte de coisa. E com isso a gente termina esse projeto, né, das quintas jurídicas, porque semana que vem nós temos semana jurídica e depois temos aulas toda quinta-feira. Então, efetivamente, fica não só complicado a gente estar presente aqui, como fica complicado para vocês acompanharem a gente aqui. Mas não é um projeto que a gente quer descontinuar. Então, vira e mexe, a gente vai trazer alguma coisa, se vocês tiverem sugestões, etc. Muito obrigada, Heraldo. Saudades pelo convite. Pessoalmente. Muito obrigado pelo. Quem sabe em breve a gente possa assistir um filme juntos. Com certeza. Obrigada a todos aí pela audiência. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.